Olá, tudo bem? Boa tarde. É a nossa aula de Sociologia dessa tarde, né? Nós vamos aí dar início a estudar um pouquinho, afunilar um pouquinho, né? A questão de um autor das ciências sociais, né? Mas antes disso, vocês vão olhar lá na plataforma e verificar que eu postei um vídeo, né? De acolhida para vocês. Fala, Dias Melhores Virão, de Jota Quest. Eu queria que vocês ouvissem essa música e refletissem acerca dela, porque a letra dela é muito bonita, né? E vem exemplificar aí esse tempo que a gente tem vivido, tá bom? Eu não vou deixar tocar tudo, porém eu quero que vocês ouçam, tá? Ouçam ela na íntegra, porque a letra dela é muito bonita, tá? Temos alguns autores aí da sociologia que estudam sobre as temáticas, né? Que nós vamos adentrar aí, né? Nós já falamos um pouquinho disso a semana passada. Nós vamos aí entrando numa temática sobre os movimentos, né? A gente já deu uma palhinha sobre isso e nós vamos fazer aí a leitura, né, de um texto. Você vai olhar o material que eu postei hoje, né, lá no Classroom, na nossa sala virtual. Tem um link para acesso de um texto e nesse texto você vai entender um pouquinho mais sobre o que é os movimentos sociais, né, aí do MST. Alguns estudiosos ali falando, né, em relação a esses movimentos no Brasil. Nós sabemos que o movimento MST é um movimento ativo aqui no país, a luta pela terra no ambiente rural, né, pessoas sem teto aí, sem meios, sem locais aí de moradia, fazem parte desse movimento aí de minoria, que são os movimentos sociais do MST, ok? Lendo esse texto, você vai entender um pouquinho, falar um pouquinho, explanar aí um pouquinho do que você entendeu aí embaixo nessas linhas que se seguem, tá bom? Aí depois você vai acessar outro link, tá? Com a visão de alguns autores também sobre sociologia cultural, ok? Vocês vão compreender aí como surgiram os movimentos juvenis, tá? Como esses movimentos juvenis surgiram e esses movimentos, no que eles contribuíram aí, né? Sabemos que na aula passada nós falamos que todo movimento, ele é envolto com a questão ideológica, né? Todo movimento tem a questão ideológica, então nós estamos aí para afunilar esse conhecimento, ok? Na primeira aula a gente deu uma certa palhinha sobre isso, né? A gente falou um pouquinho sobre isso e foi muito interessante, porque isso vem a completar aí o nosso conhecimento, afunilando aí o nosso conhecimento nessa aula, tá bom? No exercício aí 4, aqui, ó, vocês vão verificar aí que existem alguns movimentos sociais anti-globalização, né? A favor da natureza. E tem 2 sites aí que vocês não podem acessar, pode ser só um só, mas se quiser acessar para fazer uma leitura mais completa, né, sobre o assunto, a globalização e o meio ambiente, né, alguns movimentos a favor do verde, da natureza aí, né, da preservação do meio ambiente. Também é conhecido aí e corretamente aí e edificado, positivado, tem leis aí que amparam esses movimentos, ok? Assim como os outros, tá? Tem um vídeo sobre que eu gostaria que vocês pudessem assistir também, de uma outra temática que nós vamos adentrar agora, e essa é uma temática muito legal, muito boa de trabalhar, porque vai falar um pouquinho da questão da identidade cultural, né? A apropriação dessa identidade, como essa identidade cultural aí ela vem para favorecer, né? Um entendimento, enfim, daquilo que é diferente, mas também
somos iguais, somos parte de uma humanidade. Então, essa questão de somos, eu coloquei até uma figura aqui, né, para que vocês reflitam aí, tá? Sobre a humanidade e a igualdade, né, num sentido aí, num sentido geral, ok? Vocês também vão fazer a leitura de um link abaixo, que vai falar um pouquinho sobre minorias sociais. Essas minorias sociais é mais ou menos aquilo que nós já falamos lá em cima da questão do movimento social aí, né? Os grupos que sofrem preconceito aí, que sofrem, de certa forma, retaliações com o sistema, ok? Podem também estar assistindo a um vídeo que eu coloquei. Gente, ai, professora, é difícil assistir. Tente assistir, tente acessar os links, porque é um conhecimento que você vai adquirir aí, né? E você vai poder aí somar com a sua formação. Quando a gente fala da questão das minorias, das identidades, da questão cultural, desse movimento social, tudo isso engloba muito a questão de que se existem leis para que amparem essa ideologia dos movimentos, né? Então, quando a gente reflete aí sobre esses movimentos, essas minorias, a desvalorização às vezes, né? O preconceito, o totalitarismo, tudo que envolve essas questões aí que estão nesse universo, nós vamos observar aí, né? Que existe um aparato legal, meios que foram criados aí de forma legais, né, judicialmente aí, para que se possa fazer algo em relação à proteção, preservação, né, legalização dos direitos aí. Então, quando a gente fala um pouquinho sobre isso, é legal a gente lembrar aí da questão dos direitos humanos, né, a Constituição Federal, que veio, a Constituição Federal de 88, que veio como carta magna aí, né, em relação às leis. Teve um aluno que citou assim, professora, a Constituição é como uma atividade diária, do dia a dia. É como uma lei de todo dia. Eu falei, mais ou menos isso, porque ela é uma lei que cuida do básico, daquilo que é sobrevivência, né, educação, lazer, saúde, assistência social, previdência, enfim. É uma lei maior que veio dar aí base e amparato às outras leis. E nós citamos também aí um aparato legal muito importante, seria os direitos humanos, que vem para a positivação dessas leis, aí reforçando a Constituição, trazendo aí uma ideia de proteção a essas minorias, né? A proteção à mulher, proteção aí ao sem-teto, proteção à questão de gênero, ideologia de gênero, a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, tudo isso a gente traz aí como um aparato legal, né? Para que se possa aí, direitos básicos, fundamentais, direitos de terceira geração, a gente cita, né? Que seria aquele de liberdade, igualdade e fraternidade, que é algo que está amparando o ser humano aí. Então, na 6, a gente vai observar a figura, né? Que eu acabei de citar, dos direitos aí da terceira geração em principal, e vai responder uma questão aí, ó. Observe o texto acima e a figura e responda. Os direitos humanos foram criados para legitimar os direitos das pessoas humanas, sim. E elas têm alcançado êxito? Essa é uma questão bem pessoal, né? Você vai responder aí de acordo com aquilo que você entendeu, interpretou do que a gente comentou hoje, né? Vocês viram que são vários temáticazinhas, subtemáticas que vão uma relacionando com a outra, é uma teia, né, de conhecimento. Então, nós estamos na nossa segunda aula hoje, né? A nossa primeira aula, a gente falou um pouquinho, né, sobre os movimentos, né, como eles surgiram e a questão dos direitos também. Aí eu falei um pouquinho da origem dos movimentos sociais. Hoje nós citamos aí o movimento social do Sem Terra, que é o movimento do Brasil, ok? Você vai entender que esse é um movimento que foi criado aqui no Brasil. Citamos aqui também, né, um movimento aí juvenil. O que estaria aí dentro desse movimento juvenil? Poderia citar aí os skinheads, poderia citar os punks, poderíamos citar outros tais como esse, ok?
Citamos aí alguns movimentos anti-globalização a favor da natureza, né? Que são aqueles que são extremamente voltados aí à questão da preservação do meio ambiente, né? Citamos a questão das igualdades dentro da questão cultural, de identidade, né? E reforçando que esses grupos são criados, o feminismo, LGBTQs, que agora também está aí legitimado, muitos países até mesmo oficializando aí uniões, aceitando aí uniões, né? Questão de paternidade, nas certidões, né? Tem muita coisa mudando aí, tá? Então, essa apropriação, né, seria algo em relação a isso. Também falamos sobre essas minorias que são sociais, que são parte desse grupo, ok? Tais como aí, mulheres vítimas de violência doméstica, os feminicídios, né? Hoje nós temos mulheres feministas lutando a favor da mulher, que seria um grupo aí, das minorias. Por que minoria, professora? Porque são pequenos grupos aí que assumem esse papel ideológico de proteção na tentativa de uma preservação aí do seu grupo, né? Mulheres que sofrem violência, por exemplo, abandono, mulheres vítimas aí de abusos, enfim, várias situações. Então as mulheres se unem com uma ideologia. Como eu citei na primeira aula, muitas vezes essa ideologia ela vem voltada das questões políticas, econômicas, sociais, né? E envolvem aí muitas outras coisas, ok? Então, vamos dar aí continuidade, né? E para fechar aí a questão dos direitos, né? Retomar essa questão dos direitos, o quanto o amparato legal, ele veio para positivar a questão dos direitos, da proteção, preservação, né, desses grupos, dando aí direitos de igualdade, né, e equidade, porque temos diferenças entre igualdade e equidade. Igualdade é o direito igual para todos. Equidade é dar aquilo que a pessoa necessite dentro da sua fragilidade. Por exemplo, as pessoas deficientes necessitam de um direito a mais, uma acessibilidade. Então, precisa se ofertar para ele algo diferente, né? Então, isso é equidade, tá? Então, só uma palhinha mesmo daquilo que a gente já falou um pouquinho semana passada, que nós demos introdução. Essa semana nós afunilamos em relação a essa temática e fechamos aqui, né? E eu queria que vocês, se tiverem dúvida, falem comigo. Eu postei uma atividade também, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Segunda. Essa, tá? Eu postei essa atividade, ok? Lá no mural de vocês. E essa atividade, ela contém textos, ela tá escrita assim, atividade para alunos sem internet. Então, é para aqueles que não têm acesso à plataforma ou para aqueles que têm a plataforma, mas não têm a internet, usa dados móveis, às vezes, para facilitar, né? Você pode estar buscando também de forma via impressa na escola e fazendo a devolutiva lá, tá bom? Então, eu queria fechar essa aula, né? Pedindo para que vocês façam aí as devolutivas, não deixe acumular. Eu sei que é difícil, que é complicado, porém, vamos terminar nossa aula ouvindo um trechinho aqui da música, né? Que dias melhores virão, né? Ok? Creia que dias melhores virão, tá bom?